Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para a gente trabalhar aí a última prova do concurso para socioeducativo de Minas, que aconteceu em 2013. O concurso está batendo na porta aí, então é muito importante que você refaça a prova passada, beleza? Vamos lá então. A primeira questão que nós vamos trabalhar é uma questão que tratou, né? Você pode colocar assim, ó, problemas com frações. Então, é um tópico muito cobrado em concurso público. Então, você precisa dominar a parte de frações e dentro da parte de frações você precisa trabalhar problemas com frações, tá certo? Então, vamos lá. Essa questão, ela vai falar o seguinte: 3 netos irão dividir uma herança. O primeiro vai receber 2/3 da herança, então essa é a nossa primeira informação. O segundo, 2/7 dessa herança. E o restante vai ficar para o terceiro neto. Beleza até aí? Aí o problema pergunta: a fração que representa parte da herança que ficará para o terceiro neto. Então, nós temos que descobrir aí, no caso, a fração, né, que vai ficar para o terceiro neto. Então, vamos pensar o seguinte: nós não sabemos qual é o valor dessa herança. Então, nós não sabemos. O que a gente vai fazer? Nós vamos chamar de x, por exemplo. Então, nós vamos chamar de x, você vai colocar assim, ó, x é o valor da herança, correto? Aí o que acontece? Vamos fazer aqui por partes. O primeiro neto, ele vai ficar com 2/3 desse valor. Então você pode até colocar assim, ó, neto 1. Ele vai ficar com 2/3 de x, certo? Aí o problema fala que o neto 2, ele vai ficar com 2/7 desse valor. Então, o neto 2 vai ficar com 2/7 de x. Para que a gente descubra quanto que o terceiro neto vai ficar, a gente precisa calcular aqui, ó, a soma do neto 1 com o neto 2. Então, você vai pegar aqui, ó, 2/3 de x mais 2/7 de x. Isso é igual. Ou seja, nós temos aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, nós temos que tirar o mínimo, certo? O mínimo múltiplo comum. E aí eu vou fazer até aqui embaixo, ó, o mínimo entre 3 e 7. Quanto que vai dar? Vamos lá. Eu percebo que eu posso dividir por 3. 3 que divide 3 é 1. O 7 não divide, você desce ele. Então, o 7 divide por 7, aqui fica 1. Depois que o lado esquerdo aqui ficou tudo 1, você finaliza, você faz o produto. 3 que multiplica 7, 21. Então, o mínimo entre 3 e 7 é 21, certinho? E agora você faz todos os outros passos. Olha só, 21 que divide 3 é 7, vezes 2 é 14, no caso 14x, mais 21 que divide 7 é 3, que multiplica 2 é 6x. Tá certo? Muito bem, então tá aqui, ó. Pronto. Então primeiro você divide, certo? Depois você faz o produto. Então eu fiz aqui, ó, 21 dividido por 3, que é 7, que multiplica 2 é 14. Depois eu fiz 21 que divide 7 é 3, que multiplica 2 é 6. Então 14 mais 6, aqui vai ficar 20x sobre 21. Essa fração aqui representa o neto 1 e o neto 2. O problema pergunta para a gente com quanto que o terceiro neto ficou. Você tem que pensar o seguinte, ó. Quanto que está faltando para dar 1 inteiro aqui, certo? Eu quero que você pense comigo o seguinte, um jeitinho simples de você pensar.
Imagine um bolo com 21 pedaços, certo? Imagine um bolo, você foi numa festa, tem um bolo com 21 pedaços. Já comeram, é o valor de cima, ó, ou seja, já comeram 20 pedaços do bolo, certo? Aí eu te pergunto, quanto que falta para o bolo acabar? Então, é justamente o restante. É o tanto que está faltando para a herança acabar, né? Então, se eu tenho um bolo de 21 pedaços, comeram 20, né? Aí eu vou ter que colocar aqui, ó, que o restante é 1 sobre 21, correto? É isso aqui que está faltando para a herança finalizar. E esse valor ficou com o terceiro neto. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza? Muito bem, fizemos aqui a nossa primeira questão da prova. Vamos para a próxima. Olha só. A próxima vai falar o seguinte para a gente. Numa sala há 30 homens. Então, numa sala há 30 homens, o que corresponde a 60% do total de pessoas da sala, entre homens e mulheres. O número que representa 30% das mulheres da sala é igual a... Bom, vamos lá. Primeiramente, nós não sabemos o total de pessoas que estão na sala. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar de X. X é igual o total de pessoas. Aí, o que o problema fala? Vamos lá. O problema fala que 30 homens, que na sala existem 30 homens, que é a mesma coisa que 60% desse total. Então, eu entendo o seguinte, 60% de X é igual a 30 homens. É isso que foi dito. E aí você vai fazer conta, ó. 60% você sabe que é a mesma coisa que 60 sobre 100 vezes X. Isso é igual a 30. Aí eu posso, por exemplo, cortar aqui, ó, um 0 com 0. E aí eu vou pegar o 10 que sobra aqui e vou passá-lo multiplicando com 30. Então você vai ter isso aqui, ó. 6x é igual a 30 que multiplica 10, que é 300. Pega o 6 que está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 300 dividido por 6. Quando você faz essa divisão, 300 por 6, você acha que X é igual a 50. Ou seja, na sala, temos um total de 50 pessoas entre homens e mulheres. Se são 50 e o problema fala que são 30 homens, então a gente vai concluir que nós temos um total de 20 mulheres. Não posso falar isso? Beleza. Aí nós vamos na pergunta do problema. Quanto que é 30% delas? Então você tem que fazer aqui, ó. 30% de 20. Nesse caso, eu vou fazer do jeito corretinho da matemática, ó. 30% é 30 sobre 100, vezes, né? Você tem que sempre lembrar que esse DE é vezes 20. Então, você pode fazer aqui, ó, cortar 2 zeros com 2 zeros. Aí sobra 2 que multiplica 3, que é 6. Ou seja, 30% do total de mulheres equivalem a 6 mulheres. A resposta correta, letra A. Beleza? Fizemos aqui, então, a segunda questão da prova. Vamos para a terceira. É uma questão de sequências, tá certo? Os números da sequência, eu vou até projetar a sequência aqui, ó, para te mostrar com mais clareza. Nós temos lá, ó, 1, 2, 3, 4. Aí você tem 4, 3, 2, 1. Aí começa de novo. 1, 2, 3, 4. Aí temos 3 pontinhos aqui. O problema fala, estão escritos numa sequência lógica. Desse modo,
O 86º termo da sequência é... Qual que é o termo de número 86? Esse tipo de questão, você vai pensar assim, ó. Por exemplo, se você observar 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Essa é um padrão. Aqui começa o padrão novamente, ó. Percebeu? Ou seja, de 8 em 8 números, repete o padrão. Porque você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Então, de 8 em 8 números, repete o padrão. Então, você vai fazer o seguinte. Como que você descobre qual que é o número que vai estar justamente ali no 86? Você vai pegar a pergunta do problema, no caso 86, e divide pela quantidade de termos que tem o padrão. Então, são 8 números que tem o padrão, né? Então, você divide por 8. E aí você vai fazer a conta. Por exemplo, 8 por 8 eu sei que é 1. 1 vezes 8 é 8. Menos 8 aqui é 0. Desce o 6. Só que quando a gente desce o 6, não dá para dividir. Então você divide, vai dividindo, até chegar aquele momento que não dá para dividir mais, né? Então nós paramos aqui, não dá para dividir. Então o que que acontece? Como que a gente finaliza o problema? Você vai buscar justamente no resto. Percebeu aqui, ó? Você vai buscar no resto. Então, o que que acontece? O esquema é o seguinte. Esse 6 é porque você vai dar início a uma nova sequência. Então, imagina que você está começando a sequência, ó. 1, 2, 3, 4. Só que você para no 6º número da sequência. Tá vendo? É justamente o valor do resto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí 4, 3. Pronto. Esse aqui é o 6º termo, ó. Percebeu? Então, nesse caso aqui, a resposta correta vai ser a letra B, tá certo? Então, esse tipo de questão aqui de sequência, nesse padrão aqui, é muito comum em concurso público, tá certo? É muito comum. E pode cair na prova de 2022 sem nenhum problema, tá certo? Porque tem tempo que a prova aconteceu. Vamos lá, fizemos então a nossa terceira questão, vamos para a quarta questão que vai falar da negação da disjunção inclusiva, tá certo? Então, que é no caso o ou, né? O problema tem ali, Maurício comprou um notebook ou Paula não foi à escola. Então, vamos recordar aqui, ó. Você vai ter, por exemplo, P ou Q. Para você negar, você vai aplicar aqui a segunda lei de Morgan, ou seja, nega as duas partes e troca o ou pelo e. Então, você vai negar aqui, ó, a primeira parte, não P. No lugar do ou, você coloca e nega a segunda parte. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu vou colocar aqui embaixo e a gente compara as alternativas. Aqui nós temos o ou, ó, que nós temos que trocar pelo e. A primeira parte, Maurício comprou um notebook. Ou seja, nós temos que negar. Aí a gente vai colocar o não antes do verbo. Então vai ficar assim, ó. Maurício não comprou um notebook. Certo? Então começa dessa forma aqui. Aí você coloca e, troca o ou pelo e. A segunda parte, Paula não foi à escola. Tá vendo o não aqui, ó, na frase? Então você tira, né? Você tem que negar. Então vai ficar e Paula foi à escola. Então ficou dessa forma aqui, tá certo? E se você comparar aqui, ó, a resposta é a letra D de dado, tá certo? Então é só você ter domínio das regras, que caindo uma questão assim é batata, não todo mundo acerta, tá? Beleza? Vamos lá. E vamos para a última questão da prova, que a questão falou o seguinte: considerando o valor lógico da proposição, aí ele te dá isso aqui, ó, a proposição P, né? 3 mais 2 igual a 7, ou seja,
o seu valor lógico é falso, porque 3 mais 2 não é 7, é 5. E a outra proposição Q, ele coloca 2 terços de 15. Então, 2 terços que multiplica 15. Ele fala que isso aqui é 10. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a conta aqui na frente. Se você pegar 2 terços vezes 15, ó, vai ser o seguinte. Eu posso simplificar aqui por 3, fica 1 aqui, fica 5. 5 vezes 2 aqui, ó, é 10. Opa, é 10 mesmo. Ou seja, o valor lógico é verdadeiro, tá certo? Bom, feito isso, a gente tem que analisar as alternativas. Vamos começar aqui com a letra A. Ó, o valor lógico de P ou Q. Então, eu tenho aqui, ó, P ou Q. Então, você escreve dessa forma aqui, ó. Então, vamos lá. O P a gente sabe que é falso. Ou o Q é verdadeiro. Pela tabela verdade do ou, F com V é verdadeiro. A banca falou que é falso, ó. Então, a letra A está falsa. Letra B. Ali, o valor lógico de P e Q. Então, você tem que vir aqui, ó. P e Q, certo? Sabemos que o P é falso, então, F e V. Pela tabela verdade do E, F com V é o quê? É falso, correto? Então, F com V aqui, ó, é falso na tabela do E. O problema está falando que é verdade, ó. Ou seja, falso, tá certo? Vamos para a letra C. Vamos lá. O valor lógico de P, então Q. Ó, P, então Q. Então, nós temos aqui, ó, se P, então Q. O que acontece? O P, ele é falso. Então, o Q é verdadeiro. Pela tabela verdade do se e então, que é o caso aqui, F com V é verdadeiro. A banca falou que é falso, então tá falso. Então vai ser a letra D, ó. Por exemplo, P bicondicional Q, ou seja, P se e somente se Q, ó. Nós temos o seguinte, F se e somente se verdadeiro. Então, pela tabela verdade do se e somente se, F com V, nós sabemos que é falso, certo? E aqui a banca fala, ó, é falso. Então, realmente, a letra D está correta, beleza? Então, veja, uma questão muito bem montada, uma prova muito bem montada. Foi trabalhada aí 3 questões de lógica, uma questão de problemas com frações e uma questão de porcentagem, tá certo? E muito bacana a prova. Se você dominar o passo a passo ali, é uma prova para você gabaritar, tá certo? Olha só, você que assistiu a aula até o final, eu fiz o lançamento aí do meu curso completo, tá? De matemática e de lógica para o concurso socioeducativo. Tá muito bacana. Você vai ter acesso a tudo aquilo que você precisa para poder, de fato, arrebentar na prova e alcançar a sua aprovação. Logo aqui abaixo, tá? De forma rápida, tem as informações que você vai encontrar aí no meu curso, tá certo? Já tem o botão de compra para você entrar para o meu curso, apenas R$50, se for o caso, se você tiver interesse, certo? E se você tiver alguma dúvida, já tem o meu botão do meu próprio WhatsApp aqui, tá certo? Se você apertar esse botão, você fala diretamente comigo, beleza? Bom, então, espero que você tenha gostado aqui desse comentário da prova última e qualquer coisa, né, eu te vejo no meu curso. Até lá!